Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar sobre a situação dos povos Yanomami, cerca de 30 mil indígenas que vivem entre o Brasil e a Venezuela e enfrentam uma grave crise humanitária. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, 570 crianças morreram nos últimos anos por causa da contaminação por mercúrio e fome. Impacto do garimpo ilegal na região. O governo federal decretou o estado de emergência e instituiu o Comitê de Coordenação Nacional para enfrentamento à crise humanitária em território Yanomami. Norte de Roraima, fronteira com a Venezuela. Os Yanomami vivem nesta região há centenas e centenas de anos. Sempre caçaram, pescaram e coletaram alimentos na fartura da floresta. Mas a partir de meados do século passado, a situação começou a mudar. A descoberta de ouro e outros minerais atraiu milhares de garimpeiros ilegais. Na década de 70, o governo começou o processo de demarcação das terras Yanomami, mas o trabalho só foi terminar em 1992. Na época, muitos garimpeiros foram expulsos da área, mas eles voltaram. E hoje pode-se ver a devastação que promoveram ao longo de décadas. Grandes áreas desmatadas, leito de rios degradados, água contaminada por mercúrio, um veneno perigosíssimo para os animais e para os seres humanos. Com a falta de comida, as doenças dos brancos, a violência dos garimpeiros, a prostituição forçada e a introdução das bebidas alcoólicas nas comunidades, a população Yanomami foi reduzida à metade. Eles não passam de 26 mil pessoas. Fracos, doentes, morrem cada vez mais cedo ou são mortos. Dados da própria FUNAI mostram que a invasão garimpeira e a exploração predatória e ilegal cresceu nos últimos 4 anos. Esta é a explicação para a tragédia que já estava em curso há mais tempo, mas que o mundo descobriu neste começo de ano. A esperança agora é o estado de emergência decretado pelo governo com operações para combater o garimpo e salvar a vida dos Yanomami. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Silvia Steiner, ex-juíza do Tribunal Penal Internacional, e Tarcísio Dalmaso Jardim, especialista em Direito Internacional Penal. Obrigada pela participação de vocês para a gente discutir esse tema que choca a todo mundo e é tão importante de ser debatido. Doutor Tarcísio, eu gostaria que o senhor começasse nos contando um pouquinho mais sobre a história desses povos Yanomami que vivem entre o Brasil e a Venezuela. Um prazer enorme participar do evento, digo isso de início, sobretudo com minha queridíssima amiga Silvia Steiner, que é, sem dúvida nenhuma, um expoente do direito internacional penal e do direito internacional em geral. Então, é uma grande satisfação voltar à TV Justiça na presença dessa grande amiga e autoridade. O tema indígena em Roraima, ele é de tempos em tempos um assunto que vem ao plano nacional e internacional em razão de alguma situação de fragilidade. Nós podemos destacar, por exemplo, o assunto de Raposa Serra do Sol, que foi durante muito tempo um assunto nacional, inclusive sujeito a casos no Supremo Tribunal Federal, enfim. E agora nós temos a questão Yanomami, que eu digo agora, mas na realidade ela é também bastante antiga. Nós sabemos que as ofensas ao povo Yanomami, elas não são de todo uma grande novidade. O que nos chama bastante atenção e nos choca é o estado calamitoso ao que chegou nos dias de hoje, né? Sobretudo, temos que falar diante um cenário em que a atividade do minério avança de maneira brutal e predatória. Ela é uma atividade amplíssima naquela região de fronteira. Os brasileiros, eles são, digamos, até os empresários do garimpo, eles são, na verdade, vorazes, eles avançam, inclusive, para os países vizinhos, é uma questão nos países como Venezuela e Guiana, a atividade do garimpo brasileiro, e é um garimpo predatório
porque, primeiro, ele contamina, é uma atividade que polui os rios, enfim, ao desmatamento de árvores, e, além disso, como você muito bem pontuou, é um foco de transmissão à saúde daquele povo que não tem, como se sabe, nem os anticorpos todos que temos, né? Tampouco o acesso à saúde que nós dispomos, já que é uma área muitas vezes bastante remota e de difícil acesso. Então, o que nós temos hoje é um povo Yanomami numa terra uma ampla terra indígena brasileira demarcada que está sendo invadida. É comum nos espaços fronteiriços brasileiros que algumas etnias existam tanto no Brasil quanto nos países vizinhos. Praticamente quase todos os estados da federação possuem essa realidade. Agora, o que não se pode admitir, diante dessa situação fática de uma etnia também existir do outro lado dos países vizinhos, afirmar que esse estado de desnutrição, essas pessoas atingidas não sejam brasileiras ou não estejam sob a proteção do Estado brasileiro. Então, ou uma ou outra situação, elas deveriam ser resguardadas e terem a dignidade humana preservada, protegida. E só para a gente deixar bem claro, juíza, esses povos Yanomami, eles vivem tanto no Brasil quanto na Venezuela. É possível aí algum acordo bilateral? O que tem sido feito pelos governos desses dois países? Bom, também uma alegria estar aqui essa noite na TV Justiça e devolvo o cumprimento ao meu querido amigo, professor Tarcísio Dalmaso, com quem, no decorrer desses anos, tanto eu aprendi na área de direito internacional. Então, para mim, uma honra, um prazer estar aqui debatendo com o professor Tarcísio. Eu acho que, como o professor Tarcísio falou, a realidade que nós estamos hoje discutindo é da situação dos índios brasileiros que estão dentro de um território demarcado pelo governo brasileiro em 1992. Então, se há alguns índios brasileiros que ultrapassam fronteiras, ou venezuelanos, ou das Guianas, que invadem o território brasileiro dos Yanomamis, isso é totalmente indiferente. Nós estamos falando de uma população que, até onde os dados indicam, gira em torno de 26 mil indígenas Yanomamis, que estão cercados por mais de 20 mil garimpeiros, dá quase um garimpeiro para cada pessoa indígena, o que, dentro de uma área demarcada por lei, é absolutamente inadmissível. Então, essa discussão, se tem meia dúzia de venezuelanos do lado de cá ou meia dúzia de brasileiros do lado de lá da fronteira, até porque não existe uma fronteira, a floresta é uma. Eles transitam na fronteira. Então, é possível que alguns estejam em território fora do país e alguns venezuelanos estejam dentro do território. E nem por isso eles deixam de merecer a proteção das autoridades brasileiras, já que estão em território brasileiro. E isso pode entrar de alguma forma para a pauta internacional, doutora Silvia? Bom, eu acho que não tem a menor dúvida. Já entrou para a pauta internacional, na medida em que, só como um exemplo, durante o período da pandemia, a situação das comunidades indígenas, incluindo os Yanomamis, na região, toda a região amazônica, foi alvo de 3 ou 4 medidas cautelares da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e uma da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, já virou tema internacional, quer dizer, a total falta de assistência, a falta de cumprimento de determinações, inclusive do Supremo Tribunal Federal, da criação de barreiras sanitárias e impedindo a entrada de garimpeiros para evitar a contaminação dos índios. Então, já é tema da pauta internacional. Nós temos, pelo menos, 2 denúncias sérias
em fase de triagem também pela Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. Houve, durante a pandemia, algumas denúncias remetidas ao Tribunal Penal Internacional que foram rejeitadas liminarmente, porque elas discutiam muito mais as políticas relativas à saúde, que não estavam sendo adequadas em nosso país. Mas as duas que estão em andamento, uma da Comissão Arnes e outra da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, estão ainda em fase de triagem nas mãos da Procuradoria do Tribunal. Então, nada impede que também o Tribunal Penal Internacional acabe por iniciar alguma medida ou decidir tomar alguma medida em relação a essa situação. Bom, nós vamos falar mais sobre essas denúncias no próximo bloco. Antes, doutor Tarcísio, eu queria saber se algum outro país já ofereceu apoio ao Brasil e que tipo de apoio poderia ser oferecido nesse caso. Dos países que eu tenho notícia, eu poderia destacar, primeiro, a Alemanha. A Alemanha já disponibilizou, prometeu que iria enviar recursos de ajuda a essa situação, em parte enviando recursos para o Fundo Amazônico. O Fundo Amazônico que foi negligenciado no governo precedente e que agora está sendo retomado e que, como sabemos, alguns países europeus fazem a doação e a então ministra do Meio Ambiente já disse que parte deste fundo será destinado à situação Yanomami. Então, nós temos a Alemanha, nós temos o Fundo Amazônico, que também é composto de recursos de outros países, e a União Europeia como um todo, na realidade, já prometeu auxílio para ajuda tanto alimentar quanto de saúde. Então, dos países que eu tive notícia, sem dúvida nenhuma, o bloco europeu que mais ficou sensibilizado com a situação Yanomami. E para eles entrarem lá para levar algum tipo de ajuda humanitária, é preciso autorização da CESAI ou da FUNAI ou basta o acordo entre os dois governos? A cooperação internacional, ela respeita, evidentemente, o espaço territorial alheio e tudo é feito a partir de autoridades centrais designadas por esses acordos de cooperação. O Brasil, ele evidentemente possui essas autoridades e, na realidade, aqui elas serão repartidas, né, com quem tem competência. Dos órgãos internos, nós estamos aqui diante de uma situação que atinge várias áreas, né? Nós temos a área da saúde, nós temos a área de segurança alimentar, nós temos a área de segurança propriamente dita, nós temos a questão ambiental. Então, temos a questão indígena, evidentemente, em específico. Então, cada um destes órgãos, temos o tema de direitos humanos. Então, já há manifestações do secretário nacional de Direitos Humanos, da FUNAI, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Justiça, portanto, há toda uma coordenação feita pelas autoridades brasileiras a fim de gerenciar esse recurso e essa cooperação. Nada impede, evidentemente, que nesses acordos de cooperação se busque e se use da técnica e da expertise desses países ou organizações internacionais para melhor assistir aquelas pessoas. A Operação Acolhida, que existe lá em Roraima mesmo, para o tema de migração, é um conjunto enorme de agências internacionais, organizações não governamentais, brasileiras ou não, que, sob coordenação de autoridades brasileiras, elas atuam conjuntamente, inclusive sobre o terreno, como se diz no linguajar. Toda ajuda é bem-vinda, né? Bom, Direito Sem Fronteiras faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos sobre a grave crise que atinge os povos Yanomami. O que tem sido feito para reverter a situação e qual o impacto internacional das medidas?
Doutora Silvia, no primeiro bloco a senhora falou aí das denúncias que já existem. Essa última da Comissão Arns, qual é o teor dela, doutora Silvia? Bom, eu não conheço em todos os detalhes o teor, mas foi uma denúncia já que ingressou na Procuradoria do Tribunal há bem mais de um ano e que versava, de uma maneira geral, sobre a desassistência dos povos indígenas e focava mais na questão do atendimento à saúde no período da Covid. Já a denúncia que sucedeu, que é a da articulação dos povos indígenas do Brasil, é mais abrangente. Ela trata também das questões, das consequências da falta de atendimento durante a pandemia de Covid, a falta de cumprimento de decisões judiciais, mas também de toda a questão da contaminação do solo, a contaminação das águas, a falta de alimentação, a presença do garimpo predatório. Então, ela é bem mais ampla. E, como eu disse, são as duas que estão ainda num exame mais cuidadoso, digamos assim, da Procuradoria do Tribunal. Doutor Tarcísio, e num caso como esse, que tem duas denúncias que chegaram ao Tribunal Penal Internacional, elas correm em separado ou as duas se somam e prosseguem juntas? Essa é uma pergunta que seguramente a ex-juíza do Tribunal Penal Internacional responderia com maior segurança, enfim, mas a depender dos fatos delituosos, né? O Tribunal Penal Internacional ele trabalha tanto com situações como com casos, né? Dentro de cada situação se destacam um ou mais casos, né? Que são individualizados. Devemos apontar quem é o acusado ou os acusados de cada situação. Se as denúncias, né, elas são feitas dentro de uma mesma situação, elas reforçam, então, aquele inquérito. Contudo, é possível, sobre um mesmo país, e isso já existe precedente, inclusive, no próprio tribunal, mesmo que dentro de uma macrocriminalidade, digamos, se as situações são identificadas como distintas, então nós poderíamos, sim, ter duas situações com o mesmo país. Né? Doutora Silvia, a senhora falou que elas ainda estão sob análise da Procuradoria. Como que se dá esse processo a partir de então, no caso desse? Bom, o período que a Procuradoria, nós temos um novo procurador, o período que a Procuradoria vai levar para chegar a uma conclusão se abre ou não uma investigação, vamos dizer, nós não podemos prever. Pode ser logo, de repente, a Procuradoria pode decidir acrescentar informações sobre esses novos fatos que vieram à tona e para aumentar o âmbito do exame preliminar. Então, ainda é uma incógnita. O que eu posso dizer é que, por exemplo, aqui em nosso país, disse que foi aberta uma investigação, inquérito, para examinar a possibilidade da existência de crime de genocídio, e se efetivamente houver esse inquérito e as investigações são dirigidas a apurar a existência ou não de genocídio, a Procuradoria do Tribunal não vai abrir uma investigação para examinar o mesmo crime de genocídio, porque ela não pode abrir uma investigação concorrente com a nacional, mas nada impede que abra, por exemplo, uma ou mais investigações sobre a prática de crimes contra a humanidade, como o crime de extermínio, o crime de perseguição e outros, de causação de danos e sofrimentos de gravidade igual, desde que provado, evidentemente, que houve uma política de Estado voltada a causar o extermínio dessas populações indígenas.
Então, por enquanto, ainda nós estamos num cenário muito inicial. Não sabemos ainda o que o nosso inquérito vai analisar, nem o que uma possível investigação da Procuradoria vai se centrar. Não sabemos ainda. Doutor Tarcísio, e o que é preciso para configurar aí um crime de genocídio contra os Yanomami? O crime de genocídio, ele é um crime que foi definido pela Convenção de 1948, foi internalizado, inclusive, no Brasil, é um crime tipificado no Brasil, tanto como um crime comum como um crime militar. E ele tem alguns requisitos precisos. Muitas vezes, nós notamos que é utilizada a expressão genocídio de uma maneira indevida. Ele é muito bem determinado, ele possui um dolo específico, é preciso ter uma intenção específica, isso pressupõe o conhecimento daquela realidade e a intenção de eliminar parte ou totalmente de um grupo e cometer certos atos, dentre os quais o homicídio, enfim, a evitar uma série de atos, né? Causar danos físicos, impedir o nascimento no seio de crianças no seio daquele grupo. Então, aqui nós temos que ter cuidado, né, no uso da expressão genocídio. Nós temos um grupo determinado, então, que é a etnia Yanomami, então essa parte não há problema, mas nós teríamos que identificar uma intenção específica, né, um dolo específico de determinado agente, né, em causar, em eliminar parte daquele grupo étnico. O que a doutora Silvia mencionou é que existem outros crimes, como o crime contra a humanidade, que poderiam ser incidentes sobre este fato, como é o caso do extermínio, que inclusive negaram o acesso a alimentos e a insumos de saúde, enfim, caracteriza está entre os elementos de caracterização do extermínio. Então, não podemos dizer que um crime é melhor ou menos pior que o outro. Ao contrário, né? São crimes gravíssimos, né? Inclusive o crime de genocídio, por uma curiosidade histórica, ele englobava o crime de genocídio, ele estava enquadrado, absorvido pelo crime contra a humanidade. O Tribunal de Nuremberg, por exemplo, ele julgou os genocídios ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial como um crime contra a humanidade. Essa definição do crime de genocídio, no mundo jurídico, ele já era doutrinário, né? Ele se deu somente a partir de 48, portanto, posteriormente à Segunda Guerra Mundial. Então, é preciso termos cuidado com essa tipificação e como outra diferença também entre o crime contra a humanidade e o crime de genocídio é que o genocídio é tipificado no Brasil, né? E o crime contra a humanidade não. Portanto, quanto ao segundo, o Tribunal Penal Internacional já poderia se arrogar na competência e investigar. Né? É sempre bom a gente esclarecer, né, e deixar bem informadas as pessoas sobre o que é um crime e o que é o outro. Agora, doutora Silvia, caso o Tribunal Penal decida pela culpabilidade, quais podem ser as penas? Bom, se for aberta a investigação, forem confirmadas as acusações, os acusados levados a julgamento e condenados por esses fatos, pelo que seja genocídio ou crime contra a humanidade, eles podem receber uma condenação de até 30 anos de reclusão e, no caso de uma soma de circunstâncias agravantes, pode ser também cominada a pena de prisão perpétua. Então, para os crimes mais graves, aqueles em que não há nenhuma circunstância atenuante, e sim uma soma de agravantes,
o Estatuto do Tribunal Penal Internacional prevê a pena de prisão perpétua. Bom, que a gente espera que tudo isso sirva de lição e que situações como essa não se repitam e que também a situação do povo Yanomami se resolva o mais rápido possível. O nosso programa de hoje chegou ao final. Eu agradeço a participação dos nossos convidados, Silvia Steiner e Tarcísio Dalmaso Jardim. E muito obrigada, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa. Tchau.